O automóvel é objeto de paixão de milhares de pessoas, e o cinema já retratou isso inúmeras vezes. Então hoje a gente vai lembrar de 5 carros icônicos do cinema, lembrar um pouquinho da marca, do filme e, claro, do carro. Então, siga meus bons! E aí todo mundo, como é que vocês estão? Eu sou o André Lepec, seja muitíssimo bem-vindo ao canal Amanhã Eu Faço. Se você chegou aqui por acaso, gosta de filme e não é inscrito, já aproveita e se inscreve que a gente vai trazer muita coisa bacana pra você. Muita curiosidade além dos filmes. Você vai se entreter e descobrir uma coisa nova. Vai ser show de bola. Já pra você que já é um inscrito, muitíssimo obrigado. Você mora aqui e não paga aluguel. O primeiro carro que a gente vai falar é um Plymouth Fury. Por nome assim é meio complicado, né? Mas se eu disser pra você a palavra Christine. Se você nasceu depois dos anos 2000, a chance de conhecer é um pouquinho menor. Christine é um filme de 1983 e passava bastante no cinema em casa. É baseado no livro de Stephen King, que também escreveu It, a Coisa, Carrie a Estranha, A Milha Verde, que também deu outro filmão. O filme começa com uma linha de montagem da Chrysler em 1957 e nos mostra o único carro vermelho de toda a linha de montagem. Tocando Bad to the Bone de fundo, ele nos mostra um Plymouth Fury. Que carro bonito! O filme nos mostra então Ernie, que junta um dinheiro e resolve comprar um carro. E ele, como jovem adulto, vai comprar um carro semi-novo para levar a namorada na sorveteria, que não vai dar problema? Claro que não, ele compra o pior carro que ele pode comprar. Engraçado como a vida imita a arte, né? Ernie então começa a dedicar muito tempo ao carro para arrumar ele. E assim a personalidade dele começa a mudar um pouco, ele vai ficando mais arrogante. Dennis, que talvez seja o único amigo de Ernie, descobre que no passado, o antigo dono do carro e toda a sua família morreu dentro dele. Christine é um carro possuído. E pior, ciumento. Como Ernie era um jovem um pouquinho fora dos padrões, ele era muito perseguido na escola. E Christine passa a punir todos aqueles que fizeram mal ao seu novo dono. E não é na base da conversa não. Mas agora vamos falar da Christine, ou melhor, do Plymouth Fury. Começando pela Plymouth, que foi uma marca americana fundada em 1928. Era uma espécie de divisão de carros mais baratos da Chrysler, para competir com os GMs e Fords da época. E ela funcionou até 2001, quando os carros da marca passaram a ser somente Dodge e Chrysler. Não dá para falar de Dodge e Chrysler sem lembrar dos Muscle Cars. Roadrunner, Barracuda, Superbird. Superbird foi um carro lendário feito para competir na NASCAR. E nele foi baseado o King do filme Carros. Outro carro bastante famoso da marca que talvez você não conheça é o carrinho cor-de-rosa do Homer Simpson. Ele é um Plymouth Junkirola. Agora falando do Fury. O Fury era uma versão, uma espécie de subcategoria do Belvedere. As marcas fazem isso, colocar nome para diferenciar uma versão da outra. Por exemplo, Commodoro, Diplomata, Gran Luxo. Se você é o paleiro, entendeu a referência. Então o Belvedere foi produzido de 1954 a 1970. Um deles até foi enterrado numa cápsula do tempo, mas isso aí já é conversa para uma outra história. Em 1959, a versão Fury passa a ser uma série acima do Belvedere. Olha que sucesso! Assim, o Fury supera a produção do Belvedere em 19 anos, sendo produzido de 55 até 89. No início ele era disponibilizado apenas a versão 2 portas de teto rígido, mas em 1959 ele passa a ter a versão 4 portas e uma conversível top de linha. Mesmo com várias alterações durante sua produção para se manter competitivo no mercado, em 1989 chega o final sua produção. A nossa Christine é no modelo 1958, 2 portas de interior e exterior vermelho, teto branco, motor V8 318 de 5.2 litros. Se você não assistiu esse filme, fica a recomendação, vale muito a pena. A nossa próxima estrela também é um carro do passado, ou devo dizer do futuro. O inoxidável DeLorean DMC-12. Ele foi usado como máquina do tempo na trilogia De Volta para o Futuro. O primeiro filme conta que o Dr. Emmett Brown construiu sua máquina e enquanto estava apresentando para o seu amigo Marty McFly, um acidente acontece e Marty acaba indo para o passado. E no passado ele faz com que seus pais não se conheçam da maneira que deveria acontecer, prejudicando assim o contínuo do espaço-tempo. E com a ajuda do doutor lá do passado ele tem que resolver esse probleminha e ainda ir para o futuro, no caso presente. Agora no nosso caso é passado. Isso aqui é viagem. Se você por acaso não assistiu esse filme, pode pausar o vídeo, vai numa locadora, aluga e assista. Mas antes de falar da máquina, vamos falar um pouquinho da marca, que tem uma história muito curiosa. A DeLorean Motor Company foi fundada em 1975 por John Zachary DeLorean. John era um engenheiro... Cachorro safado.
John era um engenheiro e empresário e trabalhou muitos anos na General Motors. Inclusive foi ele que deu vida ao Pontiac GTO. Ele teve uma ótima carreira na GM, chegou a ser indicado a ser presidente, mas algumas desavenças com a diretoria fizeram com que ele saísse da empresa e resolvesse abrir a própria. Assim, administrando 500 milhões de investidores, ele abre a DeLorean Motor Company, contrata designers e engenheiros e constrói uma fábrica na Irlanda do Norte. Longe pra desenhar. O primeiro grande feito da marca seria o próprio DMC-12. No design do carro ele teve a ajuda de Giorgetto Giugiaro, ele que contribuiu em inúmeros carros, mas que tem dedo no Golf, no Palio e até no Uno. O DeLorean foi planejado para ser lançado em 1978, mas só saiu mesmo em 1981, você já vê aí que alguma coisa não está certa. A DMC acabou não indo para frente. Para tentar salvar a empresa, John até se envolveu no esquema de importação de cocaína e ficou 10 dias preso. Assim, a produção do DeLorean chega ao fim em 1982, pelo menos por enquanto. O carro é um coupé de 2 portas que abre no estilo asa de gaivota. O carro tem uma carroceria de aço inoxidável em cima de um chassi de fibra de vidro e um motor V6 que chega a 220 km por hora, ou 140 milhas. Mas a gente sabe que 88 milhas por hora já é mais que o suficiente. Uma coisa diferente é que na construção do carro, peças de vários outros carros foram usadas nele. O próprio motor, o PRV V6, foi desenvolvido pela Peugeot, Renault e Volvo. O carro do filme, além da beleza natural, tinha no interior os componentes para viagem no tempo. Circuitos do tempo, no caso. E claro, o capacitor de fluxo, que é o que torna a viagem no tempo possível. Na parte externa temos 2 grandes exaustores na traseira que chamam mais atenção, e uma porção de cabo. Nos filmes que vieram na sequência ele ganhou adaptação para voo, uma máquina de fusão nuclear e pneus de faixa branca. Um luxo. O carro virou um ícone da cultura pop. Dá até para considerar ele um dos próprios protagonistas do filme. O próximo carro que a gente vai falar é um Volkswagen. Ou é um Chevrolet. Ele veio de Cybertron, chegou aqui na Terra e assumiu a identidade de um Volkswagen Sedan 1967 amarelo. Ele é amigão do Optimus Prime. Bumblebee faz parte dos Transformers, que inicialmente era uma linha de brinquedo da Hasbro. A Hasbro, como estratégia de marketing para alavancar mais suas vendas, encomendou a outras empresas quadrinhos, desenhos, mais ou menos como a Mattel fez com a Hot Wheels lá no passado. Assim, em 1984, temos o lançamento da série em quadrinhos The Transformers pela Marvel Comics e da série animada Transformers, produzido pela Toei Animation. Passados vários anos após os filmes The Transformers, que era uma animação de 1986, Transformers de 2007, Transformers A Vingança dos Derrotados de 2009, Transformers O Lado Oculto da Lua de 2011, A Era de Extinção de 2014 e O Último Cavaleiro de 2017, chegamos a Bumblebee, filme de 2018. Dirigido por Travis Knight, conta como foi a adaptação de Bumblebee chegando aqui na Terra. Se você já mudou de cidade e achou complicado, imagine ele que mudou de planeta. O filme se passa em 1987. Foi um ano bem bacana. Senna ganhou o primeiro GP de Mônaco, Piquet foi campeão da Fórmula 1, nasceu a Maiara Maraíza. Mas voltando ao filme, ele não mostra o Bee do jeito que a gente está acostumado a ver ele nos filmes lá do Michael Bay, e sim como ele é lá nos quadrinhos originais. Um Volkswagen Sedan 1967 amarelo. Sedan, Cadif, Carocha, ou no português BR Fusca, mas no final ele dá um gancho bem bacana lá para o primeiro filme de 2007. Vou falar bem rápido da marca do carro. Se você não sair daí, você já vai entender por quê. A Volkswagen é uma empresa alemã e o Fusca é um carro alemão. O nosso Bumblebee, como eu já falei, é um carro de 1967, amarelo, de motor Boxer 4 cilindros. A gente não tem certeza da potência do carro do filme, mas a gente sabe que vai de 1.200 a 1.600 originais de fábrica. Seria 1.2 a 1.6. Sem dúvida nenhuma deve ser um dos Volkswagens mais simpáticos. E o próximo carro está presente num remake de um filme de 1974. O filme é estrelado por Nicolas Cage, Angelina Jolie e um Ford Mustang Shelby GT500 muito lindo. 60 Segundos é um filme de 2000, dirigido por Dominic Sena. Conta com as presenças de Nicolas Cage, Angelina Jolie, Robert Duvall e Christopher Eccleston. Eu sabia que ele tinha roubado outra coisa. E o filme conta como um ladrão de carros aposentado precisa voltar ativa para salvar a vida do seu irmão mais novo. Sempre irmão mais novo. Memphis Ray, que é o personagem do Nicolas Cage, precisa roubar 50 carros. E para não dar bandeira aí com uma lista cheia de nome de carro, ao invés de colocar o nome do carro, eles colocaram nomes de mulheres. E assim a gente é apresentado a Eleanor, o unicórnio. Um Ford Mustang 1967,
com uma personalização na medida. A Ford foi uma das empresas pioneiras na fabricação de veículos. Fundada em 1903 por Henry Ford, ele revolucionou toda a indústria com o uso da linha de produção. Só a história da Ford ia render vídeo, filme, livro, tudo. E até já rendeu. E ela se mistura com a história de outras marcas, inclusive algumas delas citadas aqui no vídeo. O Ford Mustang teve sua produção iniciada em 1964 e continua até hoje. Ele é considerado o primeiro muscle car. E ele teve 3 modelos de carroceria disponibilizados: coupé de 2 portas, conversível e fastback de 2 portas. Por enquanto ele teve 6 gerações. A primeira de 64 a 73, a segunda de 74 a 78, a terceira de 79 a 93, quarta de 1994 a 2004, a quinta de 2005 a 2014 e a sexta vem de 2015 até os dias atuais. Várias versões de acabamento e motorização foram disponibilizadas. Uma delas foi a Shelby, tendo a Shelby 350 e a Shelby 500, produzida pela parceria da Ford com a Shelby American, empresa de Carroll Shelby. Nessa parceria foi inspirado o filme Ford vs Ferrari, que é outro filmão. O Mustang de 60 segundos não é exatamente um placa preta. Na carroceria temos um kit aerodinâmico bem sutil, um pouco de fibra de vidro, e além de ser equipado com um V8 Cobra 428 de 7 litros, ainda temos a injeção de óxido nitroso, gás do piso. O carro agradou tanto que não dá para contar a quantidade de réplicas que temos espalhadas por aí. Uma outra curiosidade é que o carro do filme original também é um Mustang, mas era um Mach-1 amarelo. E o último da lista, que deve ser um dos carros mais conhecidos de todo mundo, com sua pintura branco pérola, personalização de corrida, ostentando o poderoso número 53, Herbie, o Fusca mais rápido e mais simpático de todos os tempos. Ele tem 6 filmes, o primeiro de Love Bug de 1968, Herbie Rides Again de 1974, Herbie Goes to Monte Carlo de 1977, que é uma história de amor melhor que Crepúsculo, Herbie Goes Bananas de 1980, Herbie The Love Bug de 1997, que é o que eu mais gosto, e Herbie Fully Loaded de 2005. Herbie é um carro que possui vida e uma personalidade bastante forte. A Volkswagen, como já falei anteriormente, é uma empresa alemã. E sabe por quem ela foi idealizada? Ele mesmo. Adolf Hitler. Nem tudo é perfeito. Hitler queria um carro para a população alemã. Barato, confiável, atingisse 100 km por hora e não usasse água. Fusca não tem radiador. E claro, carregasse 5 pessoas, que era o padrão da família alemã na época. 2 adultos, 3 crianças. Ou 3 adultos e uma metralhadora. Já pensando no uso militar. Que safado. Então, aproveitando, se você gosta do tema Segunda Guerra Mundial, o Amanhã Eu Faço também gosta muito. Então se inscreve aí para não perder, que vai vir muita coisa bacana por aí. O filme de 97 até tenta traçar um paralelo com a história original, é bem interessante. Assim, quando Hitler meio que abre a concorrência para a produção desse carro, Ferdinand Porsche, que já tinha projetos de um carro popular, ganha o apoio de Hitler, e assim estava feita a Volkswagen. Ferdinand Porsche é o mesmo Porsche da marca de carros esportivos. Inclusive, os primeiros carros da marca usavam a mecânica Volkswagen. Depois de muito estudo e muitos testes mesmo, em 1938 os primeiros protótipos são apresentados. Tinha conversível, teto rígido, ragtop. Alguns desses protótipos estão aí até hoje. Um deles até foi achado em 2009 lá na Lituânia. Ele foi encontrado assim e hoje em dia está assim. Igualzinho quando era em 1938. Uma coisa interessante é que o nome dele não é Fusca. O nome dele é Volkswagen Sedan. Aqui no Brasil ficou Fusca por causa de um errinho de tradução. Volks, Fuc, acabou ficando Fusca mesmo. No total foram produzidas 21.529.464 unidades de 1938 até 2003. Um outro fato curioso é que aqui no Brasil ele foi produzido de 1959 até 1986 e depois, durante o governo de Itamar Franco, ele foi produzido novamente de 93 até 96. Durante sua produção ele teve várias alterações, mas nada muito significante, sempre as mesmas curvas. Outra coisa interessante é que antigamente curvar o vidro não era um processo tão barato. Assim, o primeiro modelo ganhou o apelido de split, já que tinha a janela traseira dividida para conseguir fazer a curva da carroceria. A motorização sempre foi a Boxer de 4 cilindros, e no Brasil foi disponibilizada de 1.100 a 1.600 cilindradas. Até os primeiros Gols usavam a mesma mecânica do Fusca. O nosso querido Herbie, como eu já falei, é um Fusca 1963 branco pérola, de motor 1200 e teto solar do tipo ragtop, ou seja,
tudo para não ser um carro de corrida. Vai ver aí que tá a graça da história. Você pode fazer o que quiser, menos voar. E aí, descobriu alguma coisa nova? Relembrou da infância? Gostou do tema? Curtiu o vídeo? Lembrou de algum carro que não apareceu no vídeo? Comenta aqui embaixo, vai que vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Vai que amanhã eu faço uma segunda parte. No próximo episódio falaremos de filmes novamente, mas dessa vez filmes esquecidos. Já se inscreve que a chance de você se surpreender é grande. Obrigado por assistir, eu fico por aqui. Allons-y!